Olá, prezados alunos do curso técnico de eletrotécnica, regimes integrados e concomitantes. Na aula passada nós vimos um pouquinho de revisão de vetores, tá? A temática da aula passada foi essa, e eu prometi a vocês que dentro desse contexto eu faria alguns exercícios, tá? Aqui, e depois avançaria para equilíbrio de ponto material, né, que é realmente o nosso tópico de maior interesse, tá bom? Então eu rapidamente vou fazer alguns exercícios nessa aula, vou avançar para conceitos importantes como equilíbrio de ponto material e mostrar como que isso acontece, né, como é que esse conceito está presente na realidade cotidiana e também na realidade prática de vocês, voltadas para a aplicação da profissão de vocês, da futura profissão de vocês, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Um exercíciozinho de fixação aqui, 3 forcinhas F1, F2 e F3, tá, contidas, né, em um mesmo plano, né, e são aplicadas sobre uma partícula O, conforme ilustra essa figurinha aí, tá? Todas as 3 forças têm módulo igual a 10 newtons e elas estão defasadas de ângulos de 120 graus, tá? Como mostra aqui, tá? Então, o que acontece? Ele pergunta qual deve ser o módulo da força F3 para que a soma tenha módulo nulo ou para que a soma tenha módulo de 5 newtons dirigida para baixo, tá? Então, na verdade, o que acontece aqui? Como é que a gente pensaria esse problema? É um problema de equilíbrio de força. Você teria uma resultante entre F1 e F2, certo? E dessa resultante entre F1 e F2 é sempre equilibrada por F3. Por quê? Porque vai acabar que essa resultante entre F1 e F2 ela vai ser direcionada verticalmente para cima. E aí ela vai estar somada na mesma direção de F3. Então vai acabar virando uma soma algébrica, a resultante de F1 mais F2 com F3. Tá bom? Então vamos dar uma olhadinha na resolução da questão. Tá? Eu posso aplicar, né, a lei dos cossenos para poder fazer a resultante entre F1 e F2. A lei dos cossenos vimos na aula anterior. Tá bom? O ângulo entre essas duas forças, né? O ângulo entre essas duas forças, ele é um ângulo de 120 graus aqui. Se você quiser usar com mais, ou você pode usar com menos, né, o ângulo de 60 graus. Tanto faz, tá? Lembra daquela diferença da escrita, da física e da matemática da lei dos cossenos, tá? Se vocês quiser usar o ângulo de 120 graus entre os vetores, sem fechar um triângulo, você vai usar com mais. Se você quiser fechar um triângulo, você vai usar o ângulo de 60, só que esse cara aqui tem que virar menos, tá bom? Lembra desse detalhe. Você vai aplicar a lei dos cossenos, vai achar uma resultante, né, aí de 10 newtons, ok? Essa resultante de 10 newtons, para que a resultante total do sistema de forças no ponto O seja nulo, esse F3 aqui também tem que valer 10 newtons, tá bom? Então ele fala aqui, ó, F3 tem que ter a mesma direção do somatório F1 e F2, mas no sentido oposto, tá? Então, se eu quiser que esse F3, né, menos a resultante seja 5 newtons, eu teria que já fazer uma coisa um pouquinho diferente, tá? Eu teria que fazer traçar uma outra estratégiazinha aqui, tá? Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó, F1, F2, F3. Eu peguei a regra do polígono aqui para poder somar os camaradas, mas tanto faz aqui também, né? Porque se eu sei que S é 10 e que esse outro cara tem que dar resultante de 5, eu posso falar que F3 automaticamente seria 15. Aqui a regra do polígono que ele mostrou aqui foi para mostrar que alternativamente à lei dos cossenos eu poderia estar mostrando, eu poderia estar somando essas forças com a regra do polígono, tá? Encaixando, né, o final de um vetor no começo do outro e fazendo a soma vetorial, tá bom? Então essa questão aqui é uma questão simples, tá? De somatório de vetores, tá? Mas só para você praticar a lei dos cossenos e a lei e a regra do polígono, que são formas de somar vetores, formas de fazer soma vetorial geométrica, tá bom? Bem, dado esse exercíciozinho para dar um contexto, eu vou aqui conceituar para vocês o equilíbrio de um ponto material. Então,
Quando que a gente diz que uma partícula ela está em equilíbrio? A gente diz isso quando ela permanece em repouso, quando estava originalmente em repouso, ou permanece em velocidade constante quando está em movimento. Ou seja, o que é uma partícula em equilíbrio? É uma partícula que está estática, parada, ou uma partícula que tem aceleração nula, ou seja, velocidade constante. Tá? Isso, se você for contrastar com a segunda lei de Newton, cuja uma revisãozinha a gente fez lá na primeira aula, você vai perceber que isso é verdade. Ó, F igual a ma, segunda lei de Newton. Se você tem um corpo parado, a aceleração é nula. Se você tem um corpo com velocidade constante, a aceleração é nula também. Então você vai acabar tendo uma força resultante igual a zero, que é o que está sendo mostrado aqui. Então a condição de equilíbrio de um ponto material é a condição de força resultante igual a zero, ou, em outras palavras, somatório de forças igual a zero. Então tá aqui, ó, a condição para o equilíbrio de um ponto material, né, em relação ao referencial, é que a resultante de forças que nele atuam seja nula. Ok? Então, pessoal, definido o conceito de ponto material, vamos dar um exemplo, tá bom? Então aqui a gente tem um exemplozinho de um rapaz, um menino brincando numa tirolesa, tá bom? Brincando numa tirolesa. Nós temos um cabo de aço aqui que ele está pendurado, tá? Nós temos que há uma tração T1 nesse cabo do lado esquerdo, né? Deixa eu ver se está aparecendo aqui. Tá. Uma tração, deixa eu ver aqui. Aí, agora sim. Tem uma tração T1 nesse cabo aqui do lado esquerdo, tem uma tração T2 no cabo do lado direito e tem o peso, né, do menino aqui vertical para baixo. O que que acontece? Essa somatória vetorial de T1 e T2 está compensando nessa resultante azul aqui o peso. Então essa resultante azul aqui, que é a soma vetorial de T1 com T2, tem que estar compensando na vertical exatamente o peso do menino para que, né, a tirolesa esteja em equilíbrio. E aonde está o ponto material de análise nesse caso? Ele está aqui, ó. Eu peguei esse ponto aqui, seria um ponto genérico aqui no meio dessa peça de encaixe ali. Então, qual é a beleza conceitual disso aqui? Eu não preciso estar analisando as dimensões dessa peça, as dimensões da pessoa, para poder fazer uma análise de ponto de equilíbrio material. Eu posso simplesmente fazer um equilíbrio vetorial, né, uma conta precisa de equilíbrio vetorial, e eu consigo estar determinando o equilíbrio estático sem considerar as dimensões que para mim não são relevantes nesse contexto. Óbvio que, vamos lá, pessoal, contextualizando aqui um pouquinho com a realidade, nós tivemos aí um acidente, né, que ainda não foi esclarecido aí, na tirolesa que tem lá no Morro do Moreno, né, em Vila Velha, na Praia da Costa. Então vocês veem, e não é o primeiro acidente com tirolesa, nem com teleférico que acontece, nem com esses digamos assim, brinquedos que usam cabos de aço e essa lógica de suspensão para poder fazer esse entretenimento. Então o que acontece? É óbvio que a parte de manutenção de cabos de aço, a parte de você monitorar toda a condição mecânica, a integridade mecânica dos cabos de aço, ela não é nada simples, tá? Então quando eu falo que é simples calcular o equilíbrio de ponto material aqui, é fazer uma análise teórica, tá? Mas para você manter uma tirolesa funcionando com qualidade, como é o caso daquela tirolesa lá do Morro do Moreno, você tem todo um processo de manutenção e, por exemplo, vocês podem vir a ser responsáveis, por exemplo, no mercado, por um processo como esse, que não seja uma tirolesa, mas que seja, por exemplo, uma lógica de içamento de carga dentro de um galpão logístico, de um galpão comercial. Então, por exemplo, a integridade do cabo de aço, ela pode, por exemplo, ficar sob responsabilidade do corpo técnico, e aí você vai ter que fazer a inspeção, vai ter que conferir a integridade mecânica, conferir as datas, seguir os protocolos e normas técnicas para que aquilo funcione de uma maneira a operar com segurança, tá? Então, assim, tenham sempre em mente o seguinte: muito cuidado e muito apreço pelas normativas técnicas e consigam ler e entender, tá? Esclareçam pontos de dúvida completamente durante o curso de vocês das principais normas técnicas da área de vocês, para que vocês possam operar
né, dentro da profissão de vocês com segurança e sempre respaldados pelas normas técnicas, ou seja, a prática de vocês como técnicos tem que estar sempre respaldada pelas normas e pelas melhores práticas internacionais, tá bom? Para que vocês sejam profissionais, né, de alto gabarito, de alta qualidade. Então, eu quis aproveitar isso aqui para poder trazer também um pouquinho dessa visão profissional da coisa, tá? Vamos para um outro exemplo bacana, olha que legal. Você tem aqui, por exemplo, um exemplo desses arcos aqui, da época do Império Romano. Você pode perceber o seguinte, tá? Que os arcos de pedra, eles eram simplesmente justapostos. Ou seja, esses arcos aqui são só pedra, não tem cimento ligando uma argamassa ali colocada um com o outro. Então, na verdade, o que acontece? A gente pode falar que um arco, ele trabalha sob compressão, né? Existe uma compressão, tá? Nesse arco. A gente vai até ver um pouquinho mais sobre uma introdução à análise de estruturas dentro da disciplina de mecânica técnica, e a gente vai ver que o arco, ele é uma estrutura clássica da ciência de análise estrutural, tá? E ele trabalha sobre compressão. Então, o que acontece aqui? Aqui eu tenho uma força compressiva do lado de cá, outra força compressiva do lado de cá, e o peso aqui é compensado pela resultante. Então, na verdade, o arco, ele é ele tem uma lógica muito parecida com a tirolesa, só que enquanto a tirolesa gera uma resultante trativa, né, o arco gera uma resultante compressiva, tá bom? Então, bem bacana esse exemplo aqui dos arcos. É impressionante como é que esses arcos, eles resistem, né, ao longo dos séculos aí, simplesmente justapostos, sem nenhum material ligante. Isso é impressionante, né? Dentre outras coisas que são impressionantes, né, na engenharia civil e engenharia de arquitetônica antiga aí, da época do Império Romano e egípcios e tal. Então a gente vai sempre usando esses exemplos, porque são exemplos assim que você pode ver numa viagem, de repente, ou através da internet, você vai ficar curioso com isso. Então aqui nesse caso é um outro exemplo onde você tem que garantir o equilíbrio estático do bloquinho, tá bom? E você garante ele através dessa compressão gerada entre as peças do arco. Bem, outros exemplos práticos bem legais para a gente comentar, né? Maquinário de içamento de carga. Então, por exemplo, tudo que você for ver, vamos supor que você vai estagiar num porto, ou dentro da Vale, dentro da Arcelor, dentro da Samarco, você vai ver dispositivos de guindaste e dispositivos de içamento de carga. E sempre que você for ver um dispositivo desse, você vai estar vendo o quê? Você vai estar vendo uma situação de equilíbrio estático, tá? Porque normalmente quando você está içando a carga, você está também numa velocidade constante de içamento, tá? Ou naquele momento da análise parado. Por exemplo aqui, pegando esse exemplo aqui, você está tentando subir esse rolo, essa bobina aqui, e você tem, por exemplo, duas trações aqui nos cabos A, B e CD, que ele simbolizou como TB e TC, e você tem o peso do camarada, né? O peso do camarada, ele aparece para cima aqui e pode gerar uma certa estranheza para você. Poxa, professor, mas o peso não é para baixo? Mas esse peso para baixo aqui, ele está tendo transmitido para essa corda aqui que está reagindo para cima. Então eu poderia botar ele na análise como para cima, aqui, para poder compensar essas trações, tá bom? Aqui é a mesma coisa, uma tração na corda aqui e o peso para baixo, tá? Aqui tem esse detalhezinho do peso colocado para cima, que eu achei curioso comentar com vocês, tá bom? Mas não é que o peso é para cima, o peso continua sendo vertical para baixo, né, no centro de massa da bobina. O negócio é que, matematicamente, isso aqui é verdade, tá bom? Para uma análise vetorial no anel A, tá bom? No equilíbrio de ponto material do anel A, né? Então, mais formalmente um pouquinho, tá? Eu poderia dizer o seguinte, tá? Que se eu tenho uma partícula azulzinha aqui, e aqui já colocando todo esse contexto do equilíbrio de ponto material no sistema de força coplanar, tá? O que é um sistema de força coplanar? Todas as forças atuam no mesmo plano. Qual plano é esse? Plano XY, plano cartesiano, ok? E aí eu tenho forcinhas aqui, ó, F1, F2, F3, F4, tá? E atuando em cima desse cara, eu posso falar o seguinte, que basta garantir que o somatório de força seja zero para eu garantir o equilíbrio
de ponto material ou equilíbrio de partícula. E aí, se eu estou num sistema coplanar de forças cartesiano XY, eu posso separar essa equação somatória de força igual a zero, que é uma equação vetorial, nas suas duas componentes escalares, que é o que? Fazer que o somatório das forças em x seja zero e fazer que o somatório das forças em y seja zero. Então, se eu garantir que em x a resultante é zero e em y a resultante é zero, eu garanto que, no geral, né, a partícula ou está estática ou se move a velocidade constante, ou seja, está em equilíbrio esse ponto material, essa partícula, ok? Bem, temos um outro exercíciozinho de fixação. Como é que é esse exercício aqui? Ó? Esse exercício ele pede o seguinte, olha, determine as trações, né, nos cabos AB e BC, tá, necessárias para suportar esse cilindro de massa 60 kg. Então, na verdade, ele quer o quê? Ele quer o valor dessas trações aqui, dados esses ângulos aqui, dados essas inclinações. Aqui eu tenho um ângulo de 45 e aqui eu tenho um triângulo de inclinação. Olha que legal. Para quem nunca viu isso aqui, esse triângulo de inclinação, ele está me dando, na verdade, ângulos, seno e cosseno. Tá? Esse é um triângulo pitagórico, tá? 3, 4, 5. Então, o que acontece? Eu consigo, através desses catetos 3 e 4 dessa hipotenusa, determinar, por exemplo, se eu botar um ângulo aqui, que o seno desse ângulo é 3/5 e que o cosseno seria 4/5. Então, esse triângulo de inclinação é uma outra forma de me dar a angulação desse cabo AB. Aqui no cabo BC ele me deu direto, esse ângulo de 45, e aqui ele me deu um triângulo de inclinação. Bacana que a gente aprende as duas formas pelas quais a gente pode receber um dado de inclinação dentro de um problema de mecânica, ok? Então, multiplicando 60 vezes 9,81, que seria a aceleração gravitacional, nós teríamos então o peso desse camarada aqui. A gente vai ter que decompor a tração, né, provavelmente para poder resolver esse exercício. Então, por exemplo, ó, em x, né, em x, o que a gente vai ter, né, em x? A gente tem duas trações, então eu tenho esse TC, né, vezes o cosseno de 45 para jogar esse cara aqui para o eixo x, e esse TA vezes 3/5, né, perdão, 4/5, para poder jogar ele para x aqui. Esses caras têm que se equilibrar. E em y eu vou ter as componentes verticais dessas trações. Então eu teria aqui, nesse caso aqui, TC vezes o seno de 45, tá aqui, ok? E o TA vezes 3/5 para jogar para cima, tá aqui, menos a força-peso que atua verticalmente para baixo. Eu tenho um sisteminha de duas equações, duas incógnitas, e sistema de duas equações, duas incógnitas tem fechamento matemático, tem solução. Então, isolo uma, jogo na outra, do jeito que você achar melhor, ok? E acha TC e TA, tá bom? Então, outro exercíciozinho simples, fácil, pode cair alguma coisinha parecida com isso em alguma avaliação que eu vou fazer com vocês, tá bom? Eu ainda estou definindo quando que a gente vai fazer a primeira avaliação. Para o pessoal do concomitante, acho que tem que ser um pouco mais cedo. Para o pessoal do integrado, eu posso compassar um pouquinho mais. A gente já vai decidir isso aí, tá bom? Tem um outro exercíciozinho de fixação aqui, vou rapidamente fazer com vocês. Ele fala o seguinte, que na figurinha abaixo eu tenho um peso de 120 newtons, tá? Essa figura encontra-se em equilíbrio, suspensa por um conjunto de 3 fios. Quando ele fala fios ideais, a gente está considerando que esse cabo não tem massa, tá bom? Então esse cabo não gera um peso, né? Ele não tem massa, tá? E também é um cabo inextensível, ou seja, ele também não sofre deformação e não estica, tá bom? Então isso é um fio ideal. Obviamente que isso não se sustenta na realidade quando eu vou dimensionar um guindaste ou uma tirolesa, porque a gente sabe que há deformação sim nos cabos de aço e a gente tem que levar isso em consideração no projeto. Mas para um problema de análise de equilíbrio de ponto material, isso é possível, tá bom? Então, calcule as intensidades de TA, TB e TC, respectivamente, sabendo que o seno de θ é 0,60 e o cosseno é 0,80. O que a gente vai fazer, basicamente? Vai fazer um diagrama de corpo livre. Então, olha só, eu tenho uma tração em B, né, horizontal para a esquerda, tá aqui, TB. Eu tenho uma tração em A, ok? Gerada aqui também pelo peso, TA, tá?
eu tenho uma tração em C inclinada e essa tração em C vai ser decomposta. Então, o seno vai pegar aqui oposto ao ângulo e o cosseno vai pegar na horizontal. Então, ó, o TCX vai ser o cosseno, o TCY vai ser o seno, né? Então, vamos contar aqui o seguinte, tá? Quantas equações e quantas incógnitas eu vou ter nesse negócio aqui. Vamos pensar o seguinte aqui, ó. TC Y, aqui ó, TCY vezes TA, aqui TA, aqui eu poderia, na verdade não é TA aqui, na verdade é, bem, pode ser TA. Isso aqui, na verdade, é o próprio peso, né? O próprio peso. 120 newtons, eu consigo no equilíbrio de força em Y, que vai ficar só o TA versus esse TCY, eu acho o TC. Quando eu fizer o equilíbrio de força em X, o TC eu já tenho, eu acho o TB, tá bom? Então, nada muito diferente nessa questãozinha, tá? E uma última questãozinha que eu vou deixar para vocês analisarem, essa aqui não tem tanto a ver com o que a gente está vendo aqui, mas também é sobre força, é sobre a questão da redução da força numa polia. Então deixei aqui mais para curiosidade, para quem gosta aí de entender por que você consegue fazer, por exemplo, um equipamento de academia e você consegue, digamos assim, aliviar o efeito daqueles pesos através de um conjunto de polias, tá bom? Então, tá aqui, tá? Só por uma questão mais de curiosidade, mas menos focado um pouco na questão da disciplina, tá? Então, na aula de hoje, o que eu queria estar passando para vocês era isso, alguns exemplos de equilíbrio de ponto material. Nós praticamos um pouquinho, eu devo colocar alguma coisa para vocês em termos de lista, estou preparando essas coisinhas, prometi aula passada, mas já devo estar finalizando, e já também dando continuidade na aula que vem, vamos pegar também a parte de equilíbrio de corpo extenso, ou seja, quando a gente começa a sair da lógica de partícula e considerar as dimensões de um corpo, de uma peça ou de uma estrutura para poder fazer a análise de equilíbrio, tá? Pessoal, foi um grande prazer, tá? Esse novo encontro com vocês e até a aula que vem. Até lá!